Existem 50 verbos em inglês que são muito importantes e que você precisa saber para você poder se comunicar bem no seu dia a dia. Ou seja, esses verbos são utilizados diariamente e você vai aprender na prática como utilizar cada um deles com exemplos reais para o seu dia a dia. Hello guys, meu nome é Tássio e para a gente começar logo aqui, nós temos o primeiro verbo que é o verbo can. Como exemplo, nós temos a frase Can I ask you a question? Can I ask you a question? Eu posso te fazer uma pergunta? Já o nosso verbo de número 2 é o verbo answer, que significa atender ou até mesmo responder. Como frase de exemplo, nós temos Can you answer the phone, please? Can you answer the phone, please? Você pode atender o telefone, por favor? Digamos que você está fora de casa e você vai dizer para alguma pessoa o horário que você vai chegar. Você pode dizer a seguinte frase: I will arrive at 7 p.m. I will arrive at 7 p.m. Significa eu vou chegar às 7 da noite. Nessa frase nós temos o verbo arrive. Arrive significa chegar. Então digamos que você precisa que o seu colega de classe te traga o seu caderno para você pegar emprestado para, sei lá, fazer alguma lição que você deixou de fazer. Você pode falar Can you bring your notebook to class? Can you bring your notebook to class? Você pode trazer o seu caderno para a aula. O próximo verbo é o verbo call. Call significa ligar. Numa frase você pode dizer Call me when you arrive. Call me when you arrive. Ou seja, me ligue quando você chegar. E a pessoa simplesmente pode dizer of course, claro. Agora vamos dizer que você tinha uma reunião e que por um acaso precisou ser cancelada. Você pode utilizar o verbo cancel. Cancel, que significa cancelar. Por exemplo, They had to cancel the meeting. They had to cancel the meeting. Eles tiveram que cancelar a reunião. E aí digamos que você tinha planejado o seu dia por causa dessa reunião, mas graças ao cancelamento você vai precisar mudar os seus planos. Você pode utilizar o verbo change. Por exemplo, I need to change my plan. I need to change my plan. Eu preciso mudar os meus planos. Se você recebeu um e-mail e precisa checar esse e-mail, alguém pode falar para você check your email. Check your email. Que nesse caso o verbo que nós temos é o verbo check, que significa checar. Então, check your email, cheque o seu e-mail. O próximo verbo que nós temos é o verbo choose. Choose significa escolher. Por exemplo, choose your favorite color. Choose your favorite color. Escolha a sua cor favorita. Agora o nosso verbo de número 10 é o verbo come. E digamos que você precisa que uma pessoa se aproxime de você, você precisa falar alguma coisa para ela, você pode falar da seguinte forma: Come here, please. Come here, please. Vem aqui, por favor. E se você é uma pessoa que gosta de cozinhar, assim como eu, você pode utilizar o verbo cook. Cook significa cozinhar. E numa frase nós podemos dizer I will cook dinner tonight. I will cook dinner tonight. Eu vou cozinhar o jantar hoje à noite. Nosso verbo de número 12 é o verbo dance. Dance significa dançar. Numa frase você pode dizer Let's dance together. Let's dance together. Vamos dançar juntos? Agora, se você precisa tomar uma decisão e essa decisão tem que ser nesse exato momento, você pode dizer a seguinte frase: I need to decide now. I need to decide now. Nessa frase nós temos o verbo decide, que significa decidir. Então, I need to decide now. Eu preciso decidir agora. O verbo de número 14 é o verbo describe. Describe, descrever. Por exemplo, Can you describe the place, please?
Can you describe the place, please? Você pode descrever o lugar, por favor? Note que esse verbo é muito parecido com o verbo subscribe, que significa se inscrever. E se você estiver gostando desse vídeo até agora, considere se inscrever nesse canal, porque toda semana eu estou trazendo novos conteúdos de inglês que eu tenho certeza que vai te ajudar nessa jornada e fazer com que você consiga se comunicar bem em inglês em qualquer situação do seu dia a dia. Se você costuma ir para o trabalho de carro, você pode utilizar o verbo drive. O verbo drive significa dirigir. Por exemplo, I drive to work every day. I drive to work every day. Eu dirijo para o trabalho todos os dias. Já o verbo 16 é o verbo eat, que significa comer. Por exemplo, let's eat lunch. Let's eat lunch. Vamos almoçar? E a pessoa pode até te responder com o próximo exemplo a seguir, que é o verbo enjoy. A pessoa pode te dizer, no thanks, but enjoy your meal. No thanks, but enjoy your meal. Significa, não, obrigado, mas aproveite a sua refeição. Agora vamos supor que você está numa conversação em inglês e de repente alguém falou uma coisa que você não conseguiu compreender completamente. Como você pode pedir para que essa pessoa te explique? Você pode utilizar o verbo explain. Explain. Por exemplo, can you explain this to me? Can you explain this to me? Você pode explicar isso para mim? Se você acordou bem de manhã, depois de uma boa noite de sono, e você quer expressar que você está se sentindo muito bem, você pode utilizar o verbo feel. Feel significa sentir. Por exemplo, I feel happy today. I feel happy today. Eu me sinto feliz hoje. Mas se você acordou de manhã, olhou no relógio, viu que está atrasado e saiu com pressa, mas na hora de abrir o portão não encontrou as suas chaves, é frustrante. E você pode dizer a seguinte frase: I can't find my keys. I can't find my keys. Eu não consigo encontrar as minhas chaves. Note que o verbo dessa frase é o verbo find, que significa encontrar. Nosso verbo de número 21 é o verbo finish. Finish significa finalizar. Por exemplo, I need to finish my homework. I need to finish my homework. Eu preciso terminar o meu trabalho de casa. O nosso verbo de número 22 é o verbo get. Esse verbo tem diversos significados. Um deles significa obter. Por exemplo, I need to get a new bag. I need to get a new bag. Eu preciso obter uma bolsa nova. Mas outro significado que esse verbo tem é receber. Por exemplo, did you get my message? Did you get my message? Você recebeu a minha mensagem? Se você precisa que alguém te dê alguma coisa, você pode utilizar o verbo give. Give significa dar. Por exemplo, can you give me that pen? Can you give me that pen? Você pode me dar aquela caneta? Nosso próximo verbo, que é muito falado em inglês, é o verbo go, que significa ir. Por exemplo, I go to school by bus. I go to school by bus. Eu vou para a escola de ônibus. Mas o verbo help também é muito utilizado e você pode utilizar para pedir ajuda. Por exemplo, can you help me please? Can you help me please? Você pode me ajudar, por favor? E aí a pessoa pode até te responder, of course, how can I help you? Claro, como eu posso te ajudar? E aí você pode utilizar o nosso próximo exemplo, que é com o verbo hold. Hold significa segurar. Aí você pode dizer para a pessoa, hold my bag, please. Hold my bag, please. Segure a minha bolsa, por favor. O nosso verbo de número 27 é o verbo hope, que significa esperar, no sentido de esperança. Então, se você quer dizer para uma pessoa que você gostaria que ela estivesse melhor, que ela fique melhor, você pode dizer I hope you feel better. I hope
you feel better. Eu desejo, eu espero que você se sinta melhor. E esse verbo também significa desejar. Por exemplo, we hope to travel next month. We hope to travel next month. Nós desejamos viajar no mês que vem. Se você vai fazer um jantar na sua casa e deseja convidar os seus amigos para esse jantar, você pode utilizar o verbo invite. Invite significa convidar. Por exemplo, I invited my friends to dinner. I invited my friends to dinner. Eu convidei os meus amigos para o jantar. Já se você está almoçando e de repente chegou uma visita na sua casa, você pode utilizar o verbo join. Join significa se juntar. Então você pode dizer join us for lunch. Join us for lunch. Ou seja, junte-se a nós para o almoço. O nosso verbo de número 30 é o keep. Keep significa manter ou continuar. Por exemplo, keep the door closed. Keep the door closed. Mantenha a porta fechada. Ou keep practicing English. Keep practicing English. Mantenha-se praticando inglês. Verbo de número 31 é o verbo know, que significa conhecer ou também saber. Por exemplo, I know her. I know her. Eu conheço ela. Ou então, I know the answer. I know the answer. Eu sei a resposta. E se você, assim como eu, gosta de pizza, você pode utilizar o verbo like. Por exemplo, I like pizza. I like pizza. Eu gosto de pizza. Já o nosso próximo verbo é o verbo learn, que significa aprender. Se você está aqui é porque você com certeza gosta de inglês e quer aprender e se tornar muito bom no inglês. Então você pode utilizar a seguinte frase: I want to learn English. I want to learn English. Eu quero aprender inglês. Verbo 34, listen. Listen significa escutar. Por exemplo, I like to listen to music. I like to listen to music. Eu gosto de escutar música. Se você chegou em casa cansado, alguém pode chegar e te dizer You look tired. You look tired. Você parece cansado. O verbo nessa frase é o verbo look, que significa parecer, mas também significa olhar. Por exemplo, look at that car. Look at that car. Olha aquele carro. Verbo 36 é o verbo make, que significa fazer, mas também significa produzir. Vamos dar uma olhada nesses exemplos. I will make breakfast. I will make breakfast. Eu vou fazer o café da manhã. She makes her own clothes. She makes her own clothes. Ela produz as suas próprias roupas. Verbo meet. Meet significa conhecer, mas também significa encontrar. Vamos dar uma olhada nos seguintes exemplos. Let's meet tomorrow. Vamos nos encontrar amanhã. I meet her at school. I meet her at school. Eu a conheci na escola. Nosso verbo de número 38, que é muito utilizado no dia a dia em inglês, é o verbo move. Move significa mover e também significa mudar. Vamos dar uma olhada nos seguintes exemplos. Move that chair, please. Move that chair, please. Move aquela cadeira, tira ela do lugar, põe em outro lugar, por favor. Ou então, I will move to a new apartment. I will move to a new apartment. Eu vou me mudar para um novo apartamento. I need some water. I need some water. Temos o verbo need aqui nessa frase, que significa precisar. I need some water. Eu preciso de um pouco de água.
Se você estiver numa situação em que tiver muito calor no local onde você esteja, talvez você precise que alguém abra a janela para você. Você pode dizer da seguinte forma: Open that window, please. Open that window, please. Abre aquela janela, por favor. Para você pedir uma pizza ou algum prato no restaurante, você não utiliza o verbo ask, que significa pedir, mas sim o verbo order, que significa ordenar, mas não de uma forma mal educada, sim de uma forma educada. Por exemplo, I want to order a pizza. I want to order a pizza. Eu quero pedir uma pizza. O verbo de número 42 é play. Play significa jogar, brincar e também tocar. Temos 3 exemplos com cada um desses significados. Vamos dar uma olhada. I play soccer every Sunday. I play soccer every Sunday. Eu jogo futebol todos os domingos. The children play in the park. The children play in the park. As crianças brincam no parque. E por último, I can play the guitar. I can play the guitar. Eu posso tocar guitarra, violão. É isso aí, galera, nós já estamos no verbo de número 43 e se você estiver gostando do vídeo até aqui, deixe o seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas e elas também estejam aprendendo inglês aqui junto com a gente. Vamos para o verbo de número 43, que é o verbo read. Read significa ler. No exemplo, você pode dizer a seguinte frase: I read a book every night. I read a book every night. Eu leio um livro todas as noites. Então repita comigo. I read a book every night. Eu leio um livro todas as noites. Lembrando que é muito importante você ouvir essas frases e também repeti-las pausadamente para que vocês gravem na memória e não se esqueça depois. Quando você precisar, essa frase vai estar aqui na sua cabeça e eu tenho certeza que você vai mandar muito bem na sua conversação em inglês. Então vamos supor que você trabalhou a semana inteira, final de semana está de folga e você precisa relaxar. Você pode utilizar o verbo relax. Relax significa relaxar. Por exemplo, I will relax and enjoy my weekend. I will relax and enjoy my weekend. Eu vou relaxar e aproveitar o meu final de semana. Se você vai se despedir de alguma pessoa, você pode utilizar o verbo see, que significa ver. Por exemplo, see you tomorrow. See you tomorrow. Te vejo amanhã. Já para você pedir para alguém te mostrar alguma coisa, você pode utilizar o verbo show. Show significa mostrar. Por exemplo, show me your homework. Show me your homework. Me mostre o seu trabalho de casa. Se você, assim como eu, tem o hábito de praticar inglês todos os dias, você com certeza vai utilizar o verbo, que é um dos mais falados na língua inglesa, com certeza. É o verbo speak. Speak significa falar. Por exemplo, I speak English every day. I speak English every day. Eu falo inglês todos os dias. Se você costuma ir para o trabalho de ônibus, você pode utilizar o verbo take. Take significa pegar ou também levar. Por exemplo, I take the bus to work. I take the bus to work. Eu pego o ônibus para o trabalho. Mas pode acontecer de estar chovendo na sua ida ao trabalho. E aí alguém pode te dizer: take your umbrella. Take your umbrella. Leve o seu guarda-chuva. O nosso verbo, que é um dos verbos mais falados diariamente por falantes da língua inglesa, é o verbo talk. Talk é o nosso verbo de número 49, que é um dos mais falados por falantes da língua inglesa. Esse verbo significa falar, exatamente. Talk significa falar. Por exemplo, let's talk later. Let's talk later significa
Vamos conversar mais tarde. E o nosso verbo de número 50 é o verbo wait. Wait significa esperar. Por exemplo, can you wait for me, please? Can you wait for me, please? Você pode esperar por mim, por favor? Então aqui estão 50 verbos muito importantes que você pode implementar na sua rotina diária e que vão te fazer capaz de se expressar completamente em inglês. Não se esqueça de revisar esse vídeo e repetir essas frases em voz alta para que você possa memorizar e ser capaz de utilizá-las quando for necessário. E agora eu tenho uma pergunta para você. Algum desses verbos foi novo para você? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por chegar até aqui e see you next video!